Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard: chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de Las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de €1 milhão e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. O que há de verdade sobre Lucas Fasson no Corinthians? Chegaram a especular o Fasson no Galo, né? Eu preciso descobrir quem que é o empresário dele, porque agora tá ficando interessante, né? Lucas Fasson Transfer Marketing. Deixa eu descobrir quem que é o empresário do Fasson. Fasson é um atleta que surgiu na base do São Paulo, vai jogar no Atlético Paranaense, Bertolucci Esportes. Ele mudou de empresário. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do Bertolucci. Boa noite. Tudo na paz? Tá, sobre o Fasson. Ele é de vocês, né? O empresário do Fasson tá indo para a Copa hoje. Mandei agora a pergunta do Fasson para vocês, tá? Lucas Fasson, zagueiro, quer ir pro Corinthians. Por aí, tamo junto. Mandei mensagem aqui para... Ó. Ó. Perguntei aqui sobre o Fasson. Ideia é renovar lá no Locomotive. O salário é muito alto. Na casa de R$1 milhão. Teve alguma sondagem de Corinthians ou Galo? Tô tentando aqui descobrir para vocês, tá? Bora lá. Vamos lá, deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Ele está falando se tem alguma quente no Corinthians hoje. O Corinthians estava com salários atrasados. Vamos ver se já foi pago? Vamos ver se isso já foi resolvido? Quer ver? Ó? Vou mandar mensagem para esse aqui. Ó. Mandar para o presidente? Vamos mandar para o presidente? Corinthians que tem só até sexta-feira para resolver a questão do... Presidente, boa noite. Tudo em paz? Passando para saber quando o senhor pretende quitar os salários atrasados. Só para completar essa informação do Corinthians, o Corinthians tem até sexta-feira para quitar os mais de R$40 milhões que deve para o Tajeres em relação a Rodrigo Garro. Se não fizer o pagamento, vai ter uma enorme complicação. E sobre Tajeres, os caras acabaram de contratar o Sampaoli. Não sei se eu conto ou se vocês contam. O que dá para esperar do Sampaoli louco de pedra. O Sampaoli é o cara que mora sozinho e foge de casa porque não está mais se aguentando, né?
Descobriu os 3 times que tentaram contratar René antes de ele ser comprado pelo Vitória. Na semana passada, o time baiano esteve em São Paulo, se reuniu com os representantes da Lusa no centro de treinamento da Portuguesa e foi fechada a operação de compra de 1 milhão de euros. Antes dessa viagem do presidente Fábio Mota até o CT da Lusa, cheguei a contar para vocês que 2 times de São Paulo e um time do Nordeste tinham a intenção de comprar o René. Não sabia na oportunidade o nome dos times. Depois que o negócio com o Vitória foi sacramentado, consegui apurar que os interessados eram Corinthians e Palmeiras, entre os representantes de São Paulo e o Bahia, grande rival do Vitória lá em Salvador. Importante registrar que o René tinha só 10 partidas no Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, se a Portuguesa tivesse o vendido para Palmeiras, Corinthians ou Bahia, ele ainda teria condição de atuar. O limite para transferência é de 12 jogos, fez a 13ª partida e você está impedido de atuar por um novo clube. E o René tem números impressionantes no Vitória, somente no Campeonato Brasileiro, 10 jogos, 5 gols e 1 assistência. Depois que eu publiquei sobre o interesse de clubes paulistas e também de um time nordestino que agora a gente já sabe quais são, o presidente Fábio Mota pegou um avião em Salvador, foi até o CT da Portuguesa e sacramentou o negócio rápido, pagando de forma antecipada esse 1 milhão de euros. O próprio presidente já deu uma entrevista nas últimas horas afirmando que tomou essa decisão de acelerar o processo com medo de que algum outro clube brasileiro convencesse o René a não ficar no Vitória e aí, por mais que tivesse a opção de comprá-lo por 1 milhão de euros, o Vitória poderia perder um jogador que se identificou e se encaixou perfeitamente no estilo de jogo do técnico Jair Ventura. E o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira mais uma vez. Pelo 2º mês consecutivo, o Corinthians não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido com atletas e membros da comissão técnica. O pagamento costuma ser feito no 5º dia útil do mês, que cairia no último sábado. Os atletas foram avisados de que os pagamentos seriam feitos nesta segunda-feira, o que também não aconteceu. Não há uma nova previsão e é provável que o Corinthians atrase mais alguns dias, tudo por causa de um enorme problema de fluxo de caixa. No mês de maio já haviam sido 5 dias de atraso. De acordo com o presidente Osmar Stabile, essa situação tem a ver com problemas no fluxo de caixa. O Corinthians, segundo o presidente, tem precisado resolver uma série de pendências na FIFA. Foram mais de 80 milhões de reais pagos ao Santos Laguna pelo Félix Torres e a um outro ex-jogador que passou pelo Timão. O grande problema vem agora. O Corinthians ainda tem outras várias pendências a serem quitadas. O Timão tem até essa sexta-feira para pagar mais de 40 milhões de reais ao Tajeres pelo Rodrigo Garro, sob o risco de, se não pagar, ter outro transfer ban e ficar sem acordo com o Tajeres pelo Garro. São 7 milhões e 400 mil que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pelo José Martinez, mais 4 milhões e 300 mil ao New York City pelo Thales Magno e outros 6 milhões de reais ao Midland pela venda, ou melhor, pela contratação do Charles. Todos esses transfer bans já aplicados pela FIFA, o Corinthians só não tem situação mais caótica no que diz respeito a débitos com outros clubes do que o Botafogo, que já tem 6 transfer bans contra si e serão 14 até o próximo mês, de acordo com o ex-presidente do clube, o Carlos Augusto Montenegro. Você, torcedor corintiano, como é que você encara todas essas questões financeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Nicola, o pessoal que vai comprar as ações é o mesmo que contribui para a vaquinha flopada? Pois é, José Borim. Essa é uma das incertezas em relação a Safiel. Só para contextualizar, para quem está chegando agora, estava contando para vocês que a Safiel se propôs a aportar 3 bilhões de reais pela SAF do Corinthians. A proposta já foi apresentada ao presidente Osmar Stabile, proposta de 10 páginas, cada corintiano que quisesse aderir poderia aportar a partir de R$250 por CPF. A ideia era ter algumas centenas ou milhares de torcedores corintianos fazendo parte desse movimento, que é absolutamente inovador. Confesso que se eu perceber que o Corinthians pode levar essa história adiante, vou fazer questão de colocar para falar com a gente algum dos idealizadores da Safiel, até para explicar com um pouquinho mais de detalhes. É que até agora, desde que se criou a Safiel, eu percebi nenhuma vontade dentro do Corinthians de que esse projeto avançasse, né? E a percepção é de que isso continua, mas vamos ver se agora com uma proposta oficial, com um aporte de 3 bilhões de reais, ou a promessa de um aporte de 3 bilhões, a coisa pode mudar.
O Levi Souza perguntando se as duas negociações no São Paulo andaram para trás. Sim, só estou tentando entender o contexto da do Vitor Sá. Do Domingos Duarte dá para cravar, que o negócio está bem distante, tá bom? Bruno Salvador, pergunte para suas fontes a dívida do Garro e se estão negociando com o patrocínio. Da última vez que eu conversei com o presidente do Corinthians, o presidente Osmar Stabile, eu perguntei sobre essa dívida com o Tadieres. E eu perguntei, presidente, o prazo de 10 dias que o senhor tinha já acabou? Ele falou, não, acaba na próxima semana, que é essa aqui, tá? Eu tinha conversado com ele lá pela quarta-feira. Eu falei, mas por que o senhor ainda não pagou? Ele falou, Nicola, são mais de 40 milhões de reais, a gente tem parte dessa grana via Outfield, que é uma empresa que vai emprestar ou adiantar dinheiro para o Corinthians, e a outra parte dependia da aprovação de um fundo. E o Corinthians estava na dependência de que o gestor desse fundo aprovasse o empréstimo ou a liberação do dinheiro. E eu perguntei se estava perto. Ele falou, Nicola, só falta assinatura. Na teoria, esse cara assina amanhã. Falei, bom, então eu vou publicar. Ele falou, não, segura. Deixa o cara assinar primeiro e eu te ligo para contar. Acontece que ele não me ligou mais e não saiu mais notícia nenhuma. Então, estou imaginando que essa promessa de que o gestor do fundo assinaria a liberação da grana para que o Corinthians fizesse o pagamento dos quase 43 milhões de reais ao Tadieres, ela ainda não avançou. Beleza? Fala galera, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas do clube maior do mundo, o Coringão. Então, desde já, peço o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do Corinthians nesta quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Muito obrigado a todos, forte abraço para você e até o próximo vídeo.